Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas, trazendo mais uma revelação da Palavra de Deus. Aqui, trazendo mais uma mensagem, falando sobre a graça de Deus, porque hoje todo mundo está na graça. 95% das igrejas diz que está na graça, mas não pregam a graça. Eles dizem que estão na graça, mas só vêm pregando a lei de Moisés. Se pregam a lei de Moisés, não está na graça, porque a verdadeira graça é Cristo. Jesus era o Nazareno. Então, ele chamou os 12 discípulos, enviou para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para nós que somos gentios. Aí depois que ele morreu e ressuscitou, ele pegou Paulo, esse sim, ele revelou um evangelho que estava oculto, que é esse um outro evangelho não da graça, não da lei, quer dizer, da graça, não da lei, para os gentios, E ali foi pregando o evangelho desde quando ele morreu, uma parte foi pregada junto com ele, e quando ele morreu até o ano 70, que se cumpre as 70 semanas de Daniel, os discípulos foram fazendo a transição, da lei para a graça, enquanto Paulo saiu para pregar para os gentios. Paulo também pregou ali junto com os apóstolos, como ele estava no início do ministério dele, aprendendo como pregar, trazendo um evangelho misturado ali também para os reis e também para o pessoal, os judeus, Mas depois Paulo partiu definitivamente para as ovelhas, para os gentios, e os apóstolos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando você ouve pregando Pedro, Marcos, João, Lucas, Pedro, Tiago, Judas, Apocalipse, esse evangelho foi ali quando Cristo ainda estava vivo, e Jesus estando vivo. Esse evangelho do filho de Maria, de Jesus o Nazareno, foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois que ele ressuscitou, os discípulos continuou pregando para as ovelhas perdidas, fazendo uma transição, indo para as ovelhas dispensam, dispensam da tribulação e trazendo, aprendendo o verdadeiro evangelho. E quando Paulo partiu para os gentios, com a língua dos gentios. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje, irmão? Espero que vocês me entendam, Para vocês verem aqui a mensagem certinha, bom? Então vamos aqui. O que acontece com as igrejas hoje? Igual eu acabei de falar. Elas estão na graça, mas vivendo pregando a lei. E se estamos na graça pregando a lei, está mostrando o quê? Que nós não estamos na graça, que aqueles que estão ouvindo a lei estão vivendo pela lei. E pela lei nenhuma carne é justificada. Está escrito na Bíblia. Então vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui agora, irmão? Romanos 10, 1, já fala assim, irmão de bom desejo do meu coração, diz Paulo, Quando ele começou a pregar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, de verdade, ele começa no livro de Romanos e termina no livro de Hebreus, Os outros ali que chamam de Novo Testamento, aquilo é título dado pela pessoa que organizou a Bíblia, Então eles pensavam que era o Novo Testamento, mas é o livro que a gente chama de livros históricos, O livro da biografia de Cristo. O que é a biografia de Cristo? Os discípulos estão lendo tudo que eles viram de Cristo, Tudo que eles viram de Cristo, igual o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a biografia dos apóstolos, Ali está incluído todos, inclusive Paulo, Os feitos de Paulo, de cada um deles, eles botando ali o que ele fez, Ato é a biografia dos apóstolos. E os apóstolos pregavam a biografia de Cristo. E tudo aquilo que Cristo pregava. E o próprio Cristo pregava sobre o reino de Deus.
Está entendendo? Cristo pregava sobre o reino de Deus, os apóstolos, a biografia de Cristo, como ato, a biografia dos apóstolos. Aí Paulo veio, tá, depois que Cristo ressuscitou, após a morte, ele escreveu depois da morte, que os outros livros foram escritos antes da morte. E o que escreve antes da morte não é Novo Testamento, que o testador só passa a ter validade depois que o testador morre. Então não foi escrito com Cristo morto, Cristo vivo. Agora, o que foi escrito com o filho de Maria morto é Paulo. Esse é o Novo Testamento, porque o Cristo de Nazaré ainda não tinha ressuscitado. E se não tinha ressuscitado, aquela era a biografia de Cristo. Agora, depois que o filho de Maria ressuscitou, ele agora não é mais o filho de Maria, ele agora não é mais o Nazareno, ele agora é o Cristo ressuscitado. E se ele é o Cristo ressuscitado, o filho de Maria já estava morto, então esse testamento vale como o testamento, que o testamento não tem validade enquanto o testador está vivo. Então o testador do outro morreu, e o que viveu foi Cristo, tá bom? Espírito, não carne, presta bem atenção. Enquanto o da carne estava vivo, não tinha validade, amém, irmão? Entenda, tá? Para vocês entenderem. Então o que a gente vê aí são a biografia de Cristo, do filho de Maria em carne. Esses, vê aqui, ó. Irmão, de bom desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel para a sua salvação. Irmão, presta bem atenção nisso aqui. Para a sua salvação. Tá? Tá entendendo? Irmão, o bom desejo do meu coração é a oração de Deus, tá? Para Israel, para a sua salvação. Quer dizer que Israel está no inferno? Israel estava condenado? Não é a menina dos olhos de Deus? O que a gente vê falar aí nas igrejas. Por quê? Por que salvação? Se nós estamos predestinados, somos eleitos, somos escolhidos antes da fundação do mundo. E por que a salvação? Salvação da tribulação por eles andarem torto, tá? Vou te mostrar aqui mais o versículo 2. Viu? Porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por que os judeus tinham zelo de Deus e não tinham entendimento? E por que Deus manda Paulo pedir aos gentios oração? Estão pedindo oração aos gentios, por Israel, para a sua salvação. Porque dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E está pedindo oração. Qual é o entendimento? Você acha que os judeus não tinham entendimento? Tinha pela lei. Eles eram zelosos da lei, igual a igreja hoje. São zelosos da lei. Precisa também de oração. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia pedir oração pelas igrejas. Mas eu estou pedindo oração pelas igrejas para a salvação. Porque eles têm zelo de Deus. Por que tem zelo de Deus? Porque faz aceitar Jesus. Batiza, dá a santa ceia, batismo, imposição de mão, jejum, e isso não traz salvação. Jesus já cumpriu tudo isso, por isso, e os judeus, ele permanecia fazendo isso. Por isso Jesus pede, o Espírito pede a Paulo para orar, para os gentios orar por Israel, para a sua salvação, porque tem zelo e não tem entendimento. As igrejas têm muito zelo. Se você for olhar, as igrejas limpinhas, tem um púlpito, as igrejas têm um conjunto de música muito bem organizado, umas irmãs do círculo de oração ali orando, uma mocidade cantando lindamente, um estocador, muita oração, imposição de mão, muito jejum,
batismo, mas isso para hoje não vale mais nada. Por isso que não tinha entendimento. Eles faziam tudo isso e estão pedindo oração. As igrejas não têm esse entendimento, então vamos pedir também oração. Vamos lá. Versículo 3. Vamos lá, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitando a justiça de Deus. Está entendendo, irmão? Vou repetir de novo para me explicar para vocês. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça que vem de Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento eu me encontro aqui na Tua presença, o Teu Espírito habita em mim infinitamente, Pai, habita para sempre, eu nunca estou fora de Ti, mas eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito que está em mim, me revele essa joia, que revele para esses ouvintes, Senhor, esse diamante, que é essa Tua revelação da Tua graça, para que este povo venha entender o que Tu quer de cada um de nós. Amém? Amém, Jesus. Então, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Qual é a justiça de Deus? É crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Quando ele foi se batizar, que estava se aproximando da morte dele, ele falou para João, quando João disse, eu que tinha que ser me batizado por você, e Jesus disse, João, não, me batize, filho, me batize para que em mim se cumpra a justiça, toda a justiça, tá? Porque a justiça é feita na cruz. Quando a gente acredita que Jesus é o Senhor e procuramos crer no nome dele e não fazer aquilo que ele já fez, e em nós também está cumprindo a justiça. Por isso os judeus, tá? Ele não acreditando na justiça que Jesus fez, igual essa igreja. Se diz que eu estou em pecado e Jesus já morreu pelos meus pecados, também não está acreditando na justiça de Jesus. Está estabelecendo a sua própria justiça, botando eu para me batizar, botando eu para jejuar, botando eu para ir para o monte para queimar a carne, para tirar os meus pecados, botando eu para me consagrar, porque é isso que Jesus fez. A justiça de Jesus não vale nada, então tem que pôr a justiça do pastor. E quando procura a justiça do pastor, o que é que está dizendo aqui? Está estabelecendo a sua própria justiça, porque não está acreditando na justiça que já foi feita no Calvário, na justiça que já foi feita no madeiro, então a gente procura colocar a nossa própria justiça. E quando a gente começa a colocar a nossa própria justiça, então está aí pedindo oração, tem zelo, mas não com entendimento, porque está fazendo tudo errado como se faz hoje. A igreja batiza ou não batiza? A igreja dá imposição de mão ou não dá imposição de mão? A igreja está ceia ou não está ceia? A igreja leva para o monte ou não leva para o monte? A igreja jejua ou não jejua? Então, se você está fazendo essas coisas, irmão, está se batizando, colocando em posição de mão, e pregando ainda o inferno, o juízo eterno, a igreja está perdida, irmão. Está levando a Cristo com zelo, mas sem entendimento. Versículo 4. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça, está vendo aí, irmão? A justiça de todo aquele que crê. Quando você estabelece a sua própria justiça, você não está crendo em Cristo e nem no fim da lei. Por isso você ainda continua retrocedendo ainda de volta à lei, fazendo aquilo que era da lei e que Jesus tirou. Você acredita nisso? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você está estabelecendo a sua própria
própria justiça, você não está crendo na justiça de Deus. Por isso o fim da lei é Cristo, por quem crê. Se você retroceder e volta a estar na lei, então você está fazendo tudo aquilo que Cristo fez, como ele ainda estava debaixo da lei, que Cristo veio sobre a lei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gálatas 4, 4 e 5. Para que você entenda, tá, irmão? Não vem para cá me planejar, pelo nome de Jesus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus tinha que fazer tudo que estava debaixo da lei. Porque ele veio para quê? Para cumprir a lei. Então, se ele não anda certinho dentro do regulamento da lei, ele estava contradizendo os profetas, a lei de Moisés. Então, primeiro ele tinha que cumprir a lei. Igual ele cumpriu toda a lei, tá? E andar direitinho na lei. Então, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Por isso ele estava cumprindo a lei, tá? Cumprindo a lei. Ele veio para tirar nós. Você viu o versículo 5? Ele veio para tirar nós. Para mim importa bem esse versículo aqui, tá bom? Ele estava debaixo da lei. Então ele jejuou, ele se batizou para cumprir a lei, para cumprir a justiça, tá? Ele fez tudo. Mas depois que ele ressuscitou, tudo isso caiu por terra. Esse rudimento aqui da lei, tudo acabou. Então, isso aqui é rudimento da doutrina de Cristo, porque Cristo era obrigado a fazer, que estava debaixo da lei. Mas quando ele ressuscitou, ele tirou a lei, tudo isso caiu por terra. Vamos ver lá? Vamos para Hebreus, abençoado. Hebreus 6, 1 e 2, presta bem atenção. Hebreus 6, tá? Para você entender bem, tá? Vamos lá. Hebreus 6. Vamos lá. Vamos lá. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Irmão, desde quando Jesus foi rude? Hein, abençoado? Você que está me ouvindo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Mas para você prosseguir a perfeição, você, pastor, que acha que é perfeito, você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, aquilo que ele praticava na lei, ao qual Israel andava praticando a sua própria doutrina, sua própria justiça. E Paulo estava pedindo oração por Israel. Se você estiver dentro da igreja cumprindo os rudimentos da doutrina de Cristo, a igreja também está precisando de oração para a salvação de seus membros, porque o templo de pedra não é nada. A igreja nada é. Igrejas são vidas. Tá, entendeu aí? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Como que você diz que é perfeito com os rudimentos da doutrina de Cristo? Aquilo que ele tirou para a sua morte. Será que você não lê que ele veio sob a lei, que ele fez um monte de coisa para cumprir a lei, que isso não era para fazer, mas como ele, filho muito obediente para cumprir a lei, ele teve que fazer. Mas olha o que é que está dizendo. Não é para fazer mais. Mas você leva o teu povo a essas coisas. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus. Então, tudo aquilo que você acha que é fé em Deus, era obra morta da fé em Deus, que hoje não tem mais prestígio para nada, são obras mortas. E você acha que está com fé em Deus, tá bom? Arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Essa fé em Deus hoje não vale mais nada. Você está com emoção dizendo que está cheio de fé e mentindo para você mesmo, que não é fé. Que fé é essa? Que está ressuscitando aquilo que Cristo tirou. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês.
Está entendendo? Vamos lá. Versículo 2. Presta bem atenção, abençoados, povo de Deus. Povo de Deus. Vamos lá. E da doutrina do batismo. Olha lá, irmão. E da doutrina dos batismos. Jesus já tirou o batismo e você está batizando. Isso é os rudimentos de Cristo. Que ele se batizou, mas ele já fez isso, não é para nós fazer de novo. Rudimento. Isso era para cumprir a lei de Moisés, é ablusões, tá? Você viu lá os rudimentos? Leu o versículo 1, esse é a continuidade do 1, tá? Continuidade do 1, tá bom? E da doutrina dos batismos, da imposição de mão. Você só vê irmãozinha com imposição de mão, com óleo, rudindo com óleo. Isso tudo é rudimento, irmão. Isso não vale mais nada. Isso você pensando que é fé em Deus, leu lá? Não é fé em Deus. Se você tem fé em Deus, você não precisa fazer mais nada disso. Tá bom? E da ressurreição dos mortos. Sabe o que é isso aqui, ressurreição dos mortos? Não é porque morto, não é o que a igreja está pregando? Que os mortos que morreram só vão ressuscitar naquela ressurreição em massa. Lembra? Que quando Jesus vir nas nuvens, que a trombeta tocar, todo mundo vai ressurgir junto? Isso aqui, ó. E da ressurreição de mortos. Já aconteceu, agora é rudimento que você está pregando. Rudimento. Sabe o que é rudimento, né? Fazendo aquilo que não sabe fazer. Ou tentando toda a vida, incutindo, e a pessoa nunca aprende, a pessoa rude. Nunca aprende. Jesus está ensinando na Bíblia e vocês não estão aprendendo. Tá? Das imposições de mão, da ressurreição dos mortos. A ressurreição coletiva já aconteceu, Mateus 24, 31 a 34, você vai lá que já aconteceu. E a pessoa fica pregando hoje. Hoje você morreu, você já vai direto para Deus, os escolhidos. Caiu aqui o corpo, o Espírito já volta para Deus. Caiu aqui o corpo, tombou o corpo, o Espírito já volta para Deus. Tombou o corpo, o Espírito já volta para Deus. Um a um. Não é mais isso que a igreja prega. Arrebatamento, ressurreição coletiva, em massa. Todo mundo vai subir enquanto de Deus de uma vez. Já aconteceu. Isso hoje é rudimento. É rudimento. Lê isso aqui. Lê o versículo 2 e 1, até o 6, um é continuidade do outro. E do juízo eterno, irmão. Você ainda prega que a igreja tem juízo eterno, é rudimento. A igreja não passa mais em juízo. E se você está falando que se o crente pecou vai para o juízo, é rudimento. Você está mentindo, irmão. Não é esse o evangelho da verdade que está escrito. Não é esse o evangelho da verdade, é mentira. Os escolhidos de Deus jamais passam por nenhuma condenação, por nenhum juízo. Ele é escolhido. Agora tem lá a situação da carne. O que a carne, o que você planta, você colhe. Hoje o juízo da gente, na carne, mesmo dos escolhidos, é imediato. É imediato. A tua boca fala, a tua língua, o teu corpo paga. Você fala uma coisa e na mesma hora Deus já manda o juízo. Nessa hora você já começa a pagar. É uma lei da carne, entendeu, irmão? Você diz, eu jamais vou fazer isso. Na mesma hora Deus permite que você caia em uma necessidade. Está entendendo, irmão? Que vai ter que passar por aquilo. Para queimar sua língua. Entendeu? Eu conheço pessoas que pegam juízo na hora. Fala uma coisa, eu não vou fazer mais isso. Na mesma hora Deus obriga você a precisar de algo para passar da tua cara que Ele é Deus e que nós não somos nada. O juízo da carne é imediato. Não vem para cá dizer, mas a igreja da graça, a igreja lá que não. A carne sofre a consequência daquilo que você fala, você paga.
Aquilo que você fala, o juízo é na hora. Irmão, não abre a boca para falar algo que Deus não permitiu. Que você vai sofrer as consequências na hora, para você saber que você mentiu. Isso é Deus. Está entendendo? Então, para o Espírito não tem. O Espírito tem perfeita vitória. Nós já somos de Deus, nós já fomos escolhidos, nós estamos livres de condenação eterna. Está aqui, ó, juiz eterno. Se você prega juiz eterno na igreja, você está pregando mentira, não é evangelho da verdade. Você está livre do juízo eterno. Agora, da punição carnal, não. Essa você vai fazer, você vai passar. Deus vai te punir. Deus corrige aquele que ele ama, tá? Que ele ama, você sofre. Então, outra, quando você sofrer a consequência daquilo que você falou, dê glória a Deus para cima, que Deus está te punindo, que ele pune o que ele ama, os que são dele. Isso é uma certeza que você é dele, mesmo fazendo errado, você é dele. Agora, fique triste como você fala um monte de abobrinha e não acontece o juízo de Deus, porque aí você não é de Deus, e aqueles que não é dele, ele não tem responsabilidade. Como que ele vai condenar uma pessoa que não é dele? Então ele nem escuta, porque Deus fala no Espírito. Se a pessoa não tem Espírito, Deus não fala com ela. E nem escuta o que carne fala. Deus, a transição de Deus ouvir e falar é pelo canal do Espírito, dele com o Espírito de nós e um dele que ele botou dentro do nosso, para que tenha condenação com ele. Ele via a glória dele que fala no nosso Espírito e fala com ele. Se você é carnal, você jamais fala com Deus. Agora, a sua carne paga o preço, que tem uma lei para a carne. Não abra a boca, pelo amor de Deus. Não abre a boca para dizer eu não faço, eu não quero, tá, eu não preciso. Está tudo na mão de Deus. Amém, irmão? Então, o juízo da carne é imediato. Falou, já paga. Agora, o juízo é eterno, o Espírito não passa por juízo eterno. Amém? Amém. Isso é só para me explicar para vocês. São rudimentos. Rudimento, tá? Rudimento. Aqui está falando até do rudimento de Cristo. O que é rudimento de Cristo? Porque Cristo veio para cumprir a lei. Tudo que ele fez na lei, debaixo da lei, cumprindo uma lei que ele não tinha precisão disso, foi rudimento. Quando ele morreu, esse rudimento acabou. Mas se as igrejas trazem para imposição de mão, para batismo, para juízo eterno, para ressurreição em massa, está tudo debaixo da mentira, tá? E isso não vem de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. João 1,17. João 1. João, 1 João 1, 17. Vamos lá? Lê aí, abençoado. Vê se nós estamos ainda debaixo da lei. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Lá de Romanos 1 ao 4, tá? Estão pedindo oração por Israel, porque tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque o fim da lei é Cristo. Eles estão debaixo da lei, não estão debaixo de Cristo. Então, igreja, sai de debaixo da lei. Para de pregar a lei, tá? Esquece o Velho Testamento para aplicar, tá? Se for para vocês fazerem um estudo, ou pegar reforço, quer pegar reforço? A gente está lendo as cartas lá, Paulina, a revelação que Deus deixou para nós,
E ali tem versículo que requer um reforço. E se está contando para pegar o reforço do Velho Testamento também, porque está na graça. Não importa que você reforce no Velho Testamento, como Paulo fazia isso, tá? Ele pegava sempre reforço do Velho Testamento. Nós também podemos pregar reforço, mas para pegar direto para aplicar na vida dos outros, porque tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Hoje não edifica mais nada, hoje é história. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 3,14. Segunda Coríntios 3,14. 3,14, irmão. Três 14, vamos lá. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Então, irmão, ó, preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando vocês estão debaixo da lei, como vocês estão pregando o Velho Testamento, está aqui, ó, Velho Testamento, cadê? Testamento, ó, Velho Testamento, tá vendo, ó? O véu tá posto de novo no seu rosto, tá? Na velha lição, ó. Até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E quando você começa a ler o Velho Testamento, este véu é posto no teu rosto. E esse véu faz a divisão da verdade de Cristo. Por isso que vocês mentem. Porque vocês estão com o seu sentimento endurecido. Está dando crédito na mentira, que é tudo aquilo que foi abolido. Se você diz que é hoje, você está vivendo a verdade ou está vivendo a mentira? E o evangelho da graça é o evangelho da verdade, não é o evangelho de mentira. Então para de falar mentira. Qualquer palavra do Velho Testamento que você traz para hoje, para a graça, você está mentindo e está colocando um véu entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esse véu faz divisa entre nós e Deus, como fazia lá na lei. Lembra lá de Isaías? Tá? Isaías 59:2, eu vou botar lá para você ver, Isaías 59:2, para você entender melhor esse mistério aqui. Tá? Eu vou trazer aqui, Isaías 59, para vocês entenderem. Espera um pouquinho aqui que é muita coisa, tá, irmãos? Calma aí. Vamos chegar lá, mas eu quero que vocês fiquem afiadinho, tá? Afiadinho. Eu não quero que vocês se percam, tá? Cinquenta e nove. Tá aqui, ó. 59:2. Vê o que é que diz aqui, ó. Aqui é lei, tá? Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está entendendo, irmão? Quando você volta, Paulo, vocês que estão na graça, você retrocede para a lei, aqui estamos debaixo do velho pacto, do Velho Testamento. Isso aqui é lei, tá? Você volta para isso aqui, tá? O vosso iniquidade e pecado faz separação entre nós, igual lá, quando você volta o véu de Moisés, tá? Que está posto no Velho Testamento, que está posto, você traz ele de volta.
é igual aqui. Então, meu irmão, não se brinca. São coisas sérias. São coisas sérias. Mas o vosso iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Não vos ouça. O véu está posto entre Cristo e vocês. E vocês abafando. Dando Santa Sé, abafando. Tem irmãozinho que, como volta da Santa Sé, volta tão santificado que só Jesus. Na causa. Quando vocês se batizam, está abafando. Quando vocês jejuam, estão abafando. Tudo isso são rudimentos. Você volta a isso aqui, ó, a pôr o véu. Ao véu, fazendo separação entre você e Cristo, igual era aqui nesse Velho Testamento. A nossas iniquidades faz separação entre vosso Deus, que os nossos pecados encobrem o rosto, para que não ouça. Deus não está te ouvindo nada. Você está encoberto de novo com o véu da separação. Esse véu aqui é o pecado que separa. Você volta de novo para o pecado. Se você retrocede e vir para ali, você volta de novo. Cristo tirou o pecado, você sai de Cristo, você volta para o pecado. E o pecado faz separação, é o véu que está entre você e Cristo. Entenda, abençoado. Entenda. Querem mais explicação? Você leu lá, 2 Coríntios 3, 14... que foi abolido, a lei que foi por Cristo abolida. Porque quando você lê o Velho Testamento, está por levantar um véu de novo entre nós e Cristo. Igual aqui, ó. E vocês estão debaixo do rudimento, dizendo, abafando que está por Cristo. Desculpa, abençoado. Irmãos, as igrejas têm que rever os seus preceitos, os seus modos de pregar. As igrejas têm que mudar. Querem conservar as igrejas? Tem que mudar. Tem que parar de dizer que tem que buscar Deus na igreja. Muda a ideia. Fala, irmão, vamos reunir em um lugar para agradecer a Deus por que veio na vida. Tudo bem. Vamos reunir. Nós vamos levar Deus nós tudo junto. Deus está em nós. Vamos juntar os Deus que está em nós. E vamos fazer uma vigília aqui, agradecendo a Deus? Não de meninice. Não ir buscar Deus, sem colocar nenhuma ordenança, irmão. Os que é de Deus, as ordenanças já foram cravadas na cruz. Está entendendo a situação? Ok, irmão. Aqui eu termino mais um estudo, que a gente não fazemos, não pregamos mais. Pregar não, a gente faz estudo. Pregar para quê? A representar um Deus que está dentro de você? Tu é o templo do Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer tudo, para ensinar você, os que querem aprender. Isso sim, é o que Cristo quer hoje. Que nós ensine aquilo que nós aprendemos, ensinar. Não salvar ninguém, que a salvação, vocês já são salvos, tá? Examinai a Escritura, que julgai ter nela a vida eterna, tá? A vida eterna, tá? Hoje nós não se busca mais a Cristo. Como é que vai buscar um Cristo que está dentro de você? Hoje a gente aprende de Cristo. Hoje não é ir buscar a Cristo. Hoje é aprender com Cristo. Não é ir buscar. Para que buscar um Cristo que está dentro de cada um de nós? Hoje nós estamos aqui para aprender com Cristo, tá? Então nós estamos aqui para ensinar, não para fazer e buscar a Cristo, tá bom, irmão? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. E que esta palavra penetre dentro do coração de cada um de vocês, tá bom? Para vocês entenderem qual é a boa e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Não buscando Cristo em monte, não jejuando, porque Cristo mora em você.
e não fazendo os rudimentos de Cristo. Porque se você hoje prega juízo já aconteceu no ano 70, não tem mais juízo. Os salvos são salvos e quem é condenado já nasce condenado, tá? Não jejuando, jejuar é tristeza, nós crentes somos alegres, tá? E outra, quando os noivos tiver com vida, tiver de pé, não é para jejuar, só quando depois o noivo tiver morto. O Cristo está morto? Não está vivo, então para que jejuar? Ele não está morto. Quando você está jejuando, você está dizendo que Cristo está morto, e não é por aí, amém, irmão? Que Jesus abençoe a cada um de vocês, amém. Dê like aqui no meu canal, meu irmão, para que eu possa está aqui o YouTube, entender que pessoas estão dando like, é de graça. E que meu vídeo vai ser conhecido, que ele possa estar espalhando por aí. Quando você dá like, você assina o sininho, que você se inscreve, o YouTube simplesmente ele vai estar entendendo que alguém está ouvindo os meus vídeos. E se eu estiver fazendo e ninguém estiver ouvindo, meu Deus do céu, o YouTube nunca vai espalhar meu vídeo para canto nenhum. Por isso eu peço que vocês me ajudem, é de graça, tá? Tá gostando da mensagem? Eu estou te libertando, tá? Tem muita gente precisando de libertação. E aqueles que pensam que eu estou mentindo, tu também é um predestinado, tu também é um escolhido. Se tu está batendo dizendo que é mentira, que tu também lê a Bíblia, só lê a Bíblia quem é de Deus, meu querido. Os que não é de Deus, igual vibra surda, não escuta a palavra de Deus. Mesmo que se tu pega na Bíblia para contradizer do que eu estou pregando aqui, é porque tu tem vontade de aprender, só que tu está aprendendo do jeito errado. Então tem que tu bate em frente, vai aprender mais essa que eu estou ensinando, para você ficar afiadinho. Se a pessoa tem os estudos, como mais o meu aqui, você vai fazer um estudo maravilhoso, irmão. Faça isso, em nome de Jesus. Não bate de frente, não. Não vem dizer que eu estou mentindo, faz feito como eu fiz. Eu fiz isso. Aquilo que eu pensava que estava errado, mas eu fui buscar. Para hoje eu dizer que está errado. Faça isso também. Isso que eu estou dizendo que você vê que está, vai buscar para ver se realmente está errado. Se tiver errado, faz um estudo abençoado que eu vou ler e vou estar junto contigo. Amém, meu querido? E Jesus te abençoe. Eu sei que tu és escolhido. Amém, abençoado. Eu vou aqui encerrar mais este vídeo, tá, abençoado? Daqui a pouco eu vou fazer mais um aqui em nome de Jesus. Eu te agradeço e Deus é na tua vida.